Lição de número 3, 19 de abril de 2026. Título da lição: A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Texto áureo. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei dela filhos. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, verso 3. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em seu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vi? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão.
Introdução. Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Tópico 1. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Gênesis capítulo 15, versos 2 e 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se, e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela, e sua esterilidade, pensou em uma solução, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Gênesis 16, versos 1 e 2. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmo de número 40, verso 1. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem, porém não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Gênesis capítulo 16, versos 4 e 5. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata.
Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Gênesis capítulo 16, versos 4 e 6. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, e disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Gênesis capítulo 16, verso 6. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo de número 45, verso 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Gênesis capítulo 16, versos 7 e 8. Então o anjo lhe falou: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. O Deus que conduz a história, o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida. Gênesis capítulo 16, versos 7 ao 11. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Tópico 3. O Deus que conduz a história. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa de Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida. Gênesis capítulo 16, versos 7 e 11. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em seu favor. Não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com
quando já tinha 86 anos de idade. Gênesis capítulo 16, verso 16. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael, mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abraão, que envolvia sua serva egípcia. Agar, no entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem de maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. Gênesis capítulo 16, verso 6. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições quando ninguém mais vê o que nos aflige. Os momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Obtendo de sua força. Efésios capítulo 3, verso 16. Filipenses capítulo 4, verso 13. E recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda, o Deus soberano em seu infinito amor há de nos acolher. Conclusão. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram. Pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana. Para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, verso 13.